Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre o Papa Francisco e suas palavras contra a violência doméstica e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Papa Francisco classifica violência doméstica como quase satânica. O termo incisivo foi direcionado a uma mulher que relatou abusos do ex-marido ao líder religioso. O Papa Francisco classificou a violência doméstica contra mulheres com palavras fortes durante uma participação em um programa de televisão transmitido pela rede italiana TG5, durante o último domingo, dia 19, afirmando que a prática é quase satânica. O assunto surgiu durante um painel composto por 4 pessoas de origens difíceis, sendo uma delas uma sobrevivente de abusos maritais. Em conversa com uma cidadã italiana de nome Giovanna, o líder religioso não teve receio de explicar a gravidade dos atos, afirmando que o número de casos de mulheres que são espancadas e abusadas em suas casas é muito alto. Ela, por sua vez, relatou ao argentino que conseguiu escapar junto a 4 filhos de um lar violento devido à presença do ex-marido. O problema é que, para mim, é quase satânico, porque é tirar vantagem de uma pessoa que não pode se defender, que só pode bloquear os golpes. É humilhante, muito humilhante, acrescentou o Papa Francisco. Por fim, ele ainda elogiou Giovanna pela coragem e força. Vejo dignidade em você, porque se você não tivesse dignidade, não estaria aqui. Olhe para a Santíssima Mãe e fique com essa imagem de coragem. Você está dando um exemplo de resistência, uma lição de resistência às calamidades. O que você acha das palavras do Papa Francisco? Deixe nos comentários a sua opinião. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo! Obrigado! Agora vamos para a próxima notícia. Papa Francisco convida a imitar Nossa Senhora para não ficar atolado diante dos problemas. Ao dirigir a oração do Ângelus Dominical no dia 19 de dezembro, quarto domingo do Advento, o Papa Francisco incentivou a imitar a Virgem Maria, para não ficar atolado diante dos problemas, mas caminhar prontamente para o Natal, ajudando os outros. Aprendamos de Nossa Senhora esta maneira de reagir. Levantar-se, especialmente quando as dificuldades ameaçam nos esmagar. Levantar-se para não ficar atolados nos problemas, afundando na autopiedade ou caindo numa tristeza que nos paralisa. Convidou o Papa aos vários fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ao refletir sobre o trecho do Evangelho de São Lucas, que narra a visita da Virgem Maria à sua prima Isabel, o Papa se centrou no exemplo de Nossa Senhora que, após ter recebido o anúncio do anjo, não ficou em casa, pensando no que aconteceu e considerando os problemas e os imprevistos que certamente não faltavam. Pelo contrário, a primeira coisa que ela pensa é nos necessitados, em vez de se voltar para si mesma nos seus problemas. O Papa destacou que Maria se colocou a caminho com generosidade, sem se deixar amedrontar pelo desconforto do trajeto, respondendo a um impulso interior que a chama a estar perto e a ajudar. É uma estrada longa, quilômetros e quilômetros. Não tinha ônibus, ela foi a pé. E a Virgem compartilhou com Isabel a alegria de Jesus, a alegria que ela carregava em seu coração e em seu ventre. Vai até ela e proclama seus sentimentos, e essa proclamação de sentimentos depois foi uma oração, o Magnificat, que todos nós conhecemos. Por isso, Francisco convidou a caminhar com prontidão e a se levantar diante dos problemas. Mas por que se levantar? Porque Deus é grande e está pronto para nos erguer se nós estendermos a mão dele. Portanto, não deixemos a ele os pensamentos negativos, os medos que bloqueiam cada impulso e nos impedem de seguir em frente. Depois, façamos como Maria. Olhemos ao nosso redor e procuremos alguém a quem possamos ajudar, disse o Papa. Por fim, o Papa Francisco incentivou a cultivar um humor saudável, como fez, por exemplo, São Tomás Moro ou São Felipe Neri, e animou a pedir: esta graça, a graça do humor, saudável que faz muito bem. Não nos esqueçamos de que o primeiro ato de caridade que podemos fazer ao nosso próximo é oferecer-lhe um rosto sereno e sorridente, e levar a ele a alegria de Jesus, como fez Maria com Isabel. Que a Mãe de Deus nos pegue pela mão e nos ajude a nos levantar e caminhar às pressas para o Natal, concluiu o Papa. Deixe nos comentários a sua opinião sobre as palavras do Papa. Obrigado!
Agora vamos para a próxima notícia sobre o Papa Francisco e suas palavras à Universidade Católica. Papa Francisco à Universidade Católica. Pensar no novo para vencer as injustiças de hoje. O Santo Padre enviou um vídeo-mensagem à Universidade Católica do Sagrado Coração, em Milão, pelo seu centenário de fundação e inauguração do novo ano acadêmico. Fogo, esperança e serviço são as 3 palavras que, segundo o Papa Francisco, podem representar a mística da Universidade Católica do Sagrado Coração, que inaugura seu ano letivo no âmbito dos 100 anos de fundação. A cerimônia inaugural, que contou com a participação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi precedida por uma Santa Missa, presidida na Basílica de São Ambrósio de Milão, pelo arcebispo Dom Mário Delfini. Para a ocasião, o Papa enviou uma videomensagem, transmitida na aula magna da universidade, expressando suas felicitações à universidade pelo importante aniversário desta grande instituição cultural, fundada pelo padre Agostino Gemelli e seus colaboradores. 100 anos da universidade. Referindo-se aos 100 anos de vida da universidade, o pontífice recordou sua importante tradição educativa, prosseguida por centenas de homens e mulheres e testemunhada por milhares de universitários, mas refletiu também sobre a educação como uma das formas mais eficazes para humanizar a história do mundo. Trata-se de um ensinamento, diz Francisco, que a Universidade Católica do Sagrado Coração mantém, graças à valorização renovada de geração em geração do patrimônio cultural e espiritual, que constitui a sua identidade. Uma identidade que a define clara e inalterada, que não rejeita as diferentes sensibilidades, mas as respeita e acolhe, ciente de que o confronto franco e respeitoso com o outro faz florescer a condição humana. Educar é acender o fogo. Como diziam os antigos, recorda o pontífice, educar não é encher vasos, mas acender o fogo. Assim, o Papa explica o significado de fogo, a primeira dessas 3 palavras que representam a mística do Ateneu. A Universidade Católica mantém este fogo e o transmite, porque a única forma de o acender é o contato, ou seja, por meio do testemunho pessoal e comunitário. Antes de transmitir o que sabemos, devemos acender o fogo, que representa o que somos. Este contato dá-se graças ao encontro, ao fato de estarmos lado a lado e realizar algo juntos. Esperança e educação. Na sequência, o Papa se concentra sobre a segunda palavra, esperança, que se contrapõe ao que desafia a educação de hoje. A cultura individualista, que exalta o eu, ao invés do nós, promove a indiferença, que diminui o valor da solidariedade e suscita a cultura do descarte. Porém, afirma Francisco, quem educa olha para o futuro com confiança e realiza uma ação educativa que envolve diversos agentes da sociedade, de modo a oferecer aos alunos uma formação integral. Por isso, devemos abrir-nos aos conhecimentos e às interrogações que hoje nos colocamos, sem medo. Eis o que significa esperança: apostar no futuro, superando o impulso natural que surge dos nossos medos e pode nos imobilizar, nos fixar e fechar em um presente eterno e ilusório. A abertura e a aceitação do outro, portanto, é particularmente importante, porque fomentam o vínculo da solidariedade entre as gerações e combatem as tendências individualistas presentes na nossa cultura e, sobretudo, desde as salas de aulas, constroem uma cidadania inclusiva, contrária à cultura do descarte, a contribuição do Pacto Educativo Global. Neste contexto, Francisco recorda o Pacto Educativo Global, que sensibiliza todos a ouvir as grandes questões sensatas do nosso tempo, começando pelas das novas gerações, diante das injustiças sociais, violações dos direitos, migrações forçadas, perante as quais a universidade não pode ficar muda. Aqui, o Papa louva a Universidade Católica do Sagrado Coração pelos seus projetos de cooperação internacional aos diferentes povos do planeta, as numerosas ajudas econômicas que anualmente presta aos estudantes mais necessitados, a atenção aos menores e enfermos, que demonstram um compromisso e incentivo concretos para prosseguir neste caminho. Por outro lado, o Santo Padre refletiu sobre o mundo de hoje, totalmente interdependente, dizendo que isso levou a tornar obsoletas as estruturas interpretativas do passado, não mais úteis para compreender o presente. Daí, a necessidade preciosa de projetar novos modelos de pensamento, definir soluções para as urgências que somos chamados a enfrentar, das ambientais às econômicas,
das sociais às demográficas. Não podemos ir adiante com a categoria do iluminismo. Precisamos de um pensamento novo e criativo. A Universidade Católica do Sagrado Coração pode representar um lugar privilegiado para o desenvolvimento avançado de tal elaboração cultural. Aqui, voltamos à preciosa relação entre professor e aluno, uma relação dinâmica em tensão entre o presente e o futuro. Juntos, vocês são chamados a pensar, projetar e agir, tendo como perspectiva a nossa casa comum de amanhã, partindo da realidade concreta de hoje. Partir das raízes para crescer. O Santo Padre dirigisse depois, de modo particular, aos estudantes, nestes tempos confusos que se tornaram bem mais complexos pela pandemia, exortando-os a não perder a esperança, a não se contagiar pelo vírus do individualismo. Por fim, recomendou-lhes a não se tornar tradicionalistas das raízes, mas a partir delas para crescer, para seguir em frente, para pôr em jogo a vida. Serviço. Por fim, o Papa convidou a Universidade Católica do Sagrado Coração a refletir sobre a terceira e última palavra, que pode representar a mística do Ateneu, o serviço. Esta universidade, disse Francisco, ao longo dos seus 100 anos de atividades, demonstrou em várias ocasiões que está fielmente a serviço da Igreja e da sociedade. Por isso, expressou seu desejo de que o espírito de serviço seja sempre a marca de toda a comunidade universitária. Francisco concluiu sua videomensagem exortando este Ateneu a progredir na sua missão educacional, com coragem e paciência, suportando as contradições e as coisas erradas. Mas a paciência e o ímpeto de coragem devem andar juntos. Interpreta esta coragem e paciência como um serviço apaixonado em prol de toda a sociedade, mas também da Santa Igreja. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.